E aí, pessoal do canal, como vocês podem ver no título do vídeo, eu vim dar um pouco minha opinião e meu parecer acerca desse debate que mais uma vez foi reacendido pelo Bilosniro e seus fãs sobre nazismo e fascismo, seria direita ou esquerda, por que isso, por que aquilo, blá 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 blá. Uma coisa que eu gosto muito de citar bem no começo sobre esse debate é a questão analítica acerca dos termos. A estrutura analítica quando você está falando do argumento se é direita ou esquerda. Porque um detalhe bem interessante é que o termo como surgiu, essa divisão terminológica das pessoas, como elas queriam uma forma de Estado, como ela surgiu e como ela foi fluindo ao longo dos tempos, se convencionou numa coisa, digamos assim, bem dissonante do que era antigamente, e hoje em dia acaba muito mais atrapalhando do que ajudando. Mas uma coisa mais interessante ainda do que a divisão direita e esquerda, essa dicotomia hoje em dia muito falha, é o termo nazismo, é o termo fascismo, porque as pessoas muitas vezes elas falam sobre esse tema, mas elas não entendem muito bem o que é. A doutrina fascista, a filosofia fascista, o ideal nazista, esse tipo de coisa. E é interessante, no mínimo, para se falar, porque parece que foi algo proposital pelas pessoas que regem o nosso pensamento político, as pessoas que dizem que estão na academia lá influenciando o nosso pensamento político. Porque, por exemplo, pense quando você está falando de uma certa filosofia política, por exemplo, como o comunismo. Ao você falar isso, você não vem logo de primeira os regimes que tentaram pôr em prática o comunismo, ou que levaram o doutrina comunista para frente, ou que se diziam comunistas e até hoje são lembrados como comunistas, por exemplo, como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, não sei. Você lembra, primeiramente, do filósofo, o teórico por trás disso aí, que seria o Karl Marx, junto com o Friedrich Engels. Quando você fala de capitalismo, liberalismo, livre mercado, laissez-faire, você lembra primeiramente dos teóricos e dos filósofos. Até mesmo não que você lembre primeiramente, mas sempre tem a imagem dessa pessoa por trás, da pessoa que sistematizou a filosofia. Por exemplo, no caso do capitalismo e do liberalismo, do laissez-faire, seria Adam Smith. Você lembra algumas pessoas lembram do John Locke, outras pessoas mais recentemente lembram do Ludwig von Mises, Milton Friedman, Hayek. São defensores teóricos, não líderes políticos dos regimes ou da filosofia política apresentada por aí. E quando você fala em fascismo e nazismo, você lembra primeiramente logo de Hitler e Mussolini, mas quase nunca se lembra de ou até mesmo nunca, a pessoa não conhece, se há um teórico por trás, ou se esse teórico existisse, o que ele falou, quem era ele, que não sei o quê. E por trás do fascismo, que é um xingamento adorado pela esquerda política, digamos assim, tem sim um filósofo teórico, assim como do nazismo também, mas nesse vídeo acho que eu vou focar um pouco mais no cara do fascismo, o filósofo, auto-intitulado filósofo fascista, né? Que era um neo-hegeliano, que tentava pregar o neo-idealismo baseado no Hegel, conhecido como Giovanni Gentili. O Giovanni Gentili ele apresentou a tese de que há duas formas opostas de democracias excludentes, que uma é a forma liberal-democracia, ou a democracia liberal, que era o que acontecia nos Estados Unidos, uma democracia individualista centrada em liberdades e direitos pessoais e, portanto, seria egoísta. E a outra democracia, a outra forma democrática que o Gentili, o filósofo, o auto-intitulado filósofo do fascismo, recomendava e defendia, oposta à democracia liberal ou estadunidense, era a verdadeira democracia, onde a boa vontade do indivíduo se subordinaria ao Estado, ou seja, a boa vontade individual, os indivíduos, o individualismo estaria subordinado a um coletivo maior, que no caso seria o Estado. Isso demonstra um pouco da influência dele pelo pensamento hegeliano, inclusive. E a ideia do Giovanni Gentili era basicamente criar uma comunidade, uma espécie de família, e você tende a perceber o coletivismo pesado, a forma de coletivismo pesado do Giovanni Gentili, do fascismo. E a diferença, em tese, desse coletivismo, do fascismo, para o coletivismo, por exemplo, do Karl Marx, é que Karl Marx era algo muito voltado para
as classes. O classicismo, a luta de classes, a luta dialética, o processo dialético da luta de classes que moveria a história para frente, enquanto Giovanni Gentili e os fascistas em geral, eles tinham a ideia da identidade nacional. O fascismo, no caso, moveria as pessoas pela identidade nacionais. Seria uma espécie de coletivismo, uma espécie de estatismo, estadolatria, baseada em identidades nacionais. E o indivíduo, fora da identidade nacional, ele não era nada. Ele tinha que estar preso a um coletivo e quem administraria este coletivo, essa identidade nacional, seria o Estado. O responsável por essa administração seria justamente o Estado. E o Giovanni Gentili fala uma coisa bem interessante, que toda ação privada ela deveria servir à sociedade. Ou seja, as ações privadas, o interesse privado, ele não é dissonante do interesse público, eles são são as mesmas coisas. E, portanto, as propriedades privadas, ações privadas, elas teriam que ter algo muito conhecido hoje como função social da propriedade privada, né? Você percebe o caráter, inclusive, fascista da nossa Constituição, que as pessoas que, ai meu Deus, os fascistas estão rasgando a Constituição. Bora dar um ponto interessante nisso aí, né? E na doutrina do fascismo, dita por Mussolini, ele começa falando que tudo está no Estado e nada humano existe ou tem valor fora do Estado. Isso nada mais é do que uma paráfrase, do que um avanço, do que uma sistematização política dos anos 30 da doutrina filosófica, do sistema filosófico do Giovanni Gentili, que era um cara influenciado por Hegel, assim como Karl Marx. E esse foi o cara, basicamente, um influenciador na Itália do regime nazi-fascista, regime fascista, no caso, de Benito Mussolini, que foi o cara conhecido como Giovanni Gentili. Na Alemanha, um cara que foi doutorado por Gustav von Schmöller, na escola historicista alemã, ou a escola histórica de economia na Alemanha, que inclusive teve como seu rival intelectual maior, tipo assim, o arquirrival, né, dessa escola historicista, o Karl Menger, que foi o fundador da escola austríaca. Inclusive, uma coisa interessante de citar é que o Gustav von Schmöller foi basicamente que cunhou o termo escola austríaca, porque quando ele ia se referir ao Karl Menger, ele falava sobre uma escola austríaca de economia e acabou cunhando o termo escola austríaca de economia. E esse Schmöller, ele acabou doutorando um cara que veio a ser reconhecido pelo Friedrich Engels como o único economista vivo na Alemanha que entendeu o Capital de Karl Marx, que era ninguém nada, ninguém menos, como já diria aquele motoboy lá da pizza, Werner Sombart. Werner Sombart, que foi referência marxista por décadas na Alemanha, teve um livro que chegou a várias edições, avançando o pensamento do Marx, e que, inclusive, ele já tinha aquele sentimento antissemita, bem presente na Europa como um todo, e que ele escreveu Os Judeus e o Capitalismo Moderno. Ele defendia a tese que os judeus criaram o capitalismo para foder com o sistema nacional, social alemão, que era um sistema heróico nacional, que não se importava com coisas pífias como lucro, que não sei o que, e algo muito mais interessante, algo muito mais nobre, digamos assim, como o fim da nação, o interesse da nação, o futuro da nação, da sociedade nacional. E ele foi avançando o pensamento dele, e pós Primeira Guerra ele deu uma virada de pá, que talvez esteja sido aí o problema que a galera, não, ele é de direita porque ele deixou de ser marxista, isso todo, porque ele disse que na verdade o Marx errou em muitas coisas, e que uma delas era, por exemplo, que a interpretação socialista criada por Karl Marx era internacionalista e ela deveria ser nacionalista, porque existiam povos não bons o suficientes para estar vivendo do socialismo. Então ele deveria ser um modelo nacionalista, e foi aí que basicamente o Zombardi começou a cruzar as suas ideias com o Giovanni Gentili, e aí o nazifascismo ele foi surgindo na Alemanha e na Itália, lá pelos anos 30, anos 40. Inclusive, é muito interessante perceber como hoje as pessoas tratam os liberais como algo muito mais próximo, os liberais, os libertários, os seguidores da escola austríaca, por exemplo, como algo muito mais próximo do fascismo e do nazismo do que, por exemplo, os coletivistas marxistas que hoje, pessoas do PCdoB, PSOL, esse tipo de coisa, defendem aqui hoje no Brasil. Quando a ideia do fascismo era justamente uma interpretação socialista. Inclusive o Werner Sombart lançou um livro chamado
socialismo alemão, já com o Partido Nazista no poder em 1934. E ele se opõe totalmente ao individualismo, que é uma coisa muito presente, muito forte, inclusive muito importante, um dos pilares do pensamento liberal. O indivíduo e a defesa dos seus direitos naturais inalienáveis, individuais, pessoais. Tanto que a tese do Giovanni Gentili era em oposição ao que ele chamava de democracia liberal, individualista e, portanto, egoísta, logo errada. E ele defendia uma identidade nacional, algo muito mais próximo do que, por exemplo, a esquerda que defende hoje. E no fim das contas você para e pensa, beleza, fez toda essa fundamentação, mostrou que ele era coletivista, individualista, blá 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 blá. No fim das contas, esquerda ou direita, qual é o seu parecer? Eu vou dar a mesma resposta que o Rafael Lima, inclusive uma das bases para fazer esse vídeo foi um vídeo dele, o Rafael Lima, que essa é uma pergunta ruim, porque você tem que lembrar de como surgiu essa distinção entre direita e esquerda e como foi que se convencionou basicamente. Você percebe que a parada hoje é meio não muito a ver. Lá em 1789, na França, a galera se reuniu lá na État Général para discutir a forma de Estado que as pessoas iam ter agora, qual seria a forma de Estado que nós vamos seguir. E muitas pessoas foram lá dar seu parecer, dar sua crítica, dar sua opinião. Opinar parecia o Brasil, né? Todo mundo querendo dar um pouco de opinião. E na esquerda se convencionou que era o pessoal que queria mudar as instituições. E na direita era o pessoal que queria manter as que já existiam, os monarcas que já existiam, os reis, instituições que já existiam. Então se convencionou que a direita quer permanecer, a direita quer conservar, e a esquerda quer mudar. Talvez tenha sido aí onde o Karl Marx entrou na esquerda, porque o pensamento do Marx é um pensamento revolucionário, visa ter uma quebra muito grande com as instituições vigentes e presentes e ter uma revolução muito grande, uma mudança brusca no arranjo estrutural da sociedade, para aí chegar na defesa dele. Então, portanto, o Karl Marx era um cara que defendia mudança, logo ele estaria na esquerda. Bem, Hitler, Mussolini, Giovanni Gentili e Werner Sombart eram pessoas que elas queriam romper bastante com o sistema vigente naquela época. Inclusive, o Hitler ganhou muita força política criticando bastante o que já existia naquela época. O arranjo institucional que existia na Alemanha, o Mussolini também, esse tipo de coisa. Então por que eles caíram na direita? Velho, porque essa divisão, essa dicotomia acabou tomando proporções patéticas e digamos assim, manter o arcabouço terminológico do sistema capitalista no nazismo e no fascismo talvez tenha lascado um pouco bastante essa divisão de esquerda e direita. E por quê? Porque, basicamente, enquanto os comunistas e os marxistas eles romperam completamente com as terminologias e defendiam bastante ir de encontro à propriedade privada, esse tipo de coisa, os nazistas e os fascistas não. Os nacionais socialistas não. Eles mantinham a terminologia do sistema capitalista, propriedade privada e visão social do trabalho, apesar de que, na prática, isso não existia. Os governos fascistas, os governos nazistas, eles tinham caráter de intervenção e o Ricardo Luiz Feijó, inclusive, denominou a economia nazista como parcialmente descentralizada. Então, o ponto principal é que, cara, essa é uma divisão ruim. O sistema educacional que nós temos hoje e o que nos ensina sobre o fascismo acaba criando uma ignorância acerca do tema, creio eu que proposital. Mas hoje as pessoas elas não sabem o que é direita e o que é esquerda, elas não sabem o que é fascismo, o que é nazismo, simplesmente falam tipo assim, Hitler ficou de mal de Stalin, e tipo, isso é um argumento muito bom pra dizer assim, não tá no mesmo espectro político de Stalin, sendo que assim, Stalin também pesquisou bastante comunistas e não gostou do Trotsky, logo Stalin direita. Não duvido nada que daqui a uns tempos a galera vai começar a jogar o Lula, o Maduro, por exemplo, e talvez até mesmo o Fidel Castro pra direita e falar que na verdade eles eram direitistas pesados, esse tipo de coisa, e nossa, olha só. O que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar é que para você entrar no debate sempre pergunte primeiro o que é direita, o que é esquerda. O ponto interessante sobre essa pergunta é que muitas vezes eu acabo ficando de fora da divisão. Porque as pessoas geralmente falam, direita é nacionalismo, esse negócio, esse ideal patriótico, não sei o que, blá 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 blá, e tem Deus e conservadorismo, esse moralismo cristão. Enquanto a esquerda seria esses ideais de igualdade, essas
pautas sociais, esse tipo de coisa, e massa. Aí eu olho pra ele e falo, beleza, agora tu acabou de me jogar fora do espectro político e eu não defendo porra nenhuma, né? Porque assim, eu não sou nem nacionalista, nem defendo essas pautas de igualitárias, de equalização da sociedade, blá 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 blá. Não. Eu defendo basicamente um sociocontratualismo, onde o órgão social seria totalmente baseado em instituições, em laços, em vínculos simétricos contratuais. Eu não tenho um ideal de nação, eu não tenho um ideal de igualdade, esse tipo de coisa. Nada. Em tese, a ignorância que hoje esses professores de história, né, que dizem por aí, que se sentem muito mal por olhar assim, tipo, nossa, meus alunos hoje em dia defendem que nazismo é de direita, é de esquerda, e na verdade eu falei a eles que era de direita. Cara, desculpa, mas tua aula e até mesmo o que o MEC propõe, né, e aquele órgão maravilhoso, é patético, é nulo, a situação é pífia, e as pessoas simplesmente não sabem o que é nazismo, não sabem o que é fascismo, porque a escola não ensina isso a eles. Enquanto o nazismo e o fascismo têm uma propaganda coletivista forte e controlam de forma indireta a economia, o socialismo ou o comunismo marxista, ele influencia o coletivismo e controla diretamente a economia. É um tropeço para chegar no outro. O ponto principal é que assim ninguém vai saber realmente do que estão falando. A gente não sabe o que é direita, a gente não sabe o que é esquerda. A gente tá falando dos alunos que saem do ensino médio, até mesmo alguns da faculdade. Não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, não sabe o que é nazismo, não sabe o que é fascismo. E eles vão continuar fazendo divisões e entrando no processo semântico freestyle e debatendo coisas nada a ver uma com as outras. E quando as pessoas estão usando outras definições para esquerda e direita, essa pessoa aqui está usando definição X para esquerda e direita de tal autor, enquanto essa aqui está usando de tal autor, blá blá blá. Creio eu que um pouco de filosofia analítica nas escolas ajudaria um pouco nisso aí. E talvez um estudo mais aprofundado sobre o que é fascismo. Caro professor de história, você que se indigna hoje sobre isso, ensine Giovanni Gentili. Ensine as bases filosóficas de Giovanni Gentili. Ensine as bases filosóficas do Karl Marx. O Hegel. Platão. Né? Puxando lá atrás. Ensine as bases filosóficas do liberalismo. Do libertarianismo. Dos austríacos. Dos austríacos não. Dos liberais clássicos. Vamos chegar até Milton Friedman. Ensina lá a base. Bora fazer uma distinção. Bora fazer uma divisão agora. Beleza, o que é a esquerda, o que é a direita? Aí sim a gente vai entrar num consenso. Mas fora isso, o sistema educacional, ele faz o que é feito para fazer. Cria zumbis retardados que não sabem do que falam. Por esse vídeo aí, pessoal, deu um vídeo inclusive meio grande, 18 minutos de vídeo. Mas eu quis já me aparecer aqui e mostrar um pouco mais uma vez, pegando o gancho da última live que eu fiz, sobre a merda que é o nosso sistema educacional e por que essa confusão toda, né? Parece que o Bolsonaro ele chega lá só pra fazer assim, olha pessoal, a internet tá muito parada, vamos fazer uma discussão sobre nazismo e socialismo. Deram aquela parada toda, né? Mas por esse vídeo é isso, compartilhem o vídeo, deem like, se inscrevam no canal e acho que essa semana tem mais vídeos. Talvez sim, talvez não. Eu tô com umas correrias pra fazer aí. O mês tempo aqui pra fazer. E por esse vídeo é isso, pessoal. Como o Rafael diz, tchau, tchau.